Liège-Bastogne-Liège 2021. A prova acontecerá amanhã. Antes de falar sobre a prova, organizando aqui os arquivos para mostrar para vocês o vídeo oficial da organização do Tour de France, que é a mesma organização da Liège-Bastogne-Liège. Nesse pequeno vídeo que eu vou mostrar da Liège-Bastogne-Liège, a organização colocou aqueles que são considerados os favoritos. Vou falar sobre isso. Mas antes, mostrar essa entrevista do Primož Roglič após a Flash Wallonne. Eu vou colocar na descrição o link do vídeo que eu fiz da Flash Wallonne para vocês assistirem. Mas a Flash Wallonne, o vitorioso, o ganhador, foi o Julian Alaphilippe, que passou na última subida no Mur de Huy, passou o Primož Roglič. Na edição do ano passado, da Liège-Bastogne-Liège, quem ganhou foi o Primož Roglič, que passou no sprint final o Julian Alaphilippe, que já estava comemorando. Então tem toda essa história. Eu tenho destacado essas entrevistas muito mais para tentar ter o senso de como os atletas reagem à vitória, principalmente à derrota, aos momentos de frustração. Mesmo assim, eu acho que os atletas nas entrevistas, eles não têm que ser necessariamente, eles não têm que falar tudo o que está acontecendo e tudo que eles estão sentindo. Então toda entrevista de um ótimo atleta profissional, ela deveria ser uma entrevista estratégica. Eu não acho que eles estão ali, eu não acho que eles têm que responder exatamente. Mas, de qualquer forma, quando a entrevista é dada no calor da emoção, os atletas tendem a deixar escapar um pouco do sentimento deles. A reação à vitória é sempre mais fácil, certo? Você tem que comemorar. A reação à derrota, as desculpas, daí o cara começa a inventar culpados, inventar ou citar ou apontar o dedo, como a entrevista que eu coloquei do Pogačar, que saiu apontando o dedo para todo mundo foi o culpado pela UAE não ter conseguido garantir o título e etc. Mas vamos focar no Primož Roglič, que eu acho que ele tem sido um cara que, pelo menos nas entrevistas, nos comentários, com os jornalistas, tem comentado que ele é um cara super bem visto no pelotão, já falei isso algumas vezes, e ele é bem direto em relação a esse lance vitória, derrota. Quando ele ganha, e quando ele perde. Daí o repórter fica querendo inventar coisa. Por que você perdeu? Se você tivesse feito aquilo, se você tivesse feito isso. Ele falou assim, mas tem um cara que foi melhor do que eu. Pronto, é o esporte, eu não sou obrigado. Enfim, vocês tomem a conclusão de vocês, ok? Primož Roglič, será que você pode responder algumas perguntas? É o repórter que eu gosto e não gosto. Tem umas perguntas que eu acho incríveis e tem outras que eu acho que ele fica muito no protocolo. Repórter querendo arranjar picuinha. Picuinha é a palavra, certo, garotos? Vocês que são novinhos, picuinha foi... Daí você deve falar, pô, Samuca, picuinha é meu pai que usa. Ficando velho. Bora. Do you think that someone was gonna catch you? Por que não tem o som? Calma aí. Só um segundo, tá? Deixa eu colocar o som, porque sem som não dá. Bora. Roglič, fala aí pra gente. This final, do you think that someone was gonna catch you? Ele perguntou que no final, se ele achou que alguém iria pegá-lo, porque ele saiu no Mur de Huy, faltando 300 metros, ele foi o primeiro ciclista a fazer uma aceleração. Eu já tinha escutado a resposta dele de um outro repórter, eu já falo, mas vamos ver o que ele responde para esse repórter, se ele achou que alguém iria alcançá-lo, pegá-lo. Yeah, Julian catch me and pass me. Yeah, so he was definitely the strongest, congrats. He deserves to win, and he's a hard climber here going to the finish. Ele falou que o Julian Alaphilippe passou, ganhou, que ele merece a vitória porque ele é um hard climbing e ele foi o melhor do dia. Então não tem muito o que falar, certo? O cara ganhou, o cara ganhou. Eu vou falar o quê? Why did you attack so soon? Do you think it was the best way to try to win? I was just there, and why not? If I would have a little stronger legs, I would win. But yeah. Ele falou o seguinte, daí o repórter perguntou:
se ele não atacou cedo demais. Daí ele falou assim, bom, eu estava lá, por que não atacar? Se eu tivesse a perna mais forte, eu teria ganho. Essa foi a resposta dele, refletido, sentado ali, né? A resposta que ele deu para a mesma pergunta, no momento que ele cruzou a linha de chegada, foi a seguinte. O repórter perguntou, você não acha que você atacou cedo demais? Ele falou assim, cedo demais ou tarde demais? Porque pode ser as duas coisas, certo? Se ele tivesse atacado um pouco antes, talvez os atletas não teriam tempo para fechar o gap. E se ele tivesse atacado um pouco depois, talvez ele não tivesse a explosão necessária para abrir o que ele abriu. Então, tem umas perguntas, e daí a resposta também fica um pouco distorcida, porque daí quando ele senta ali, ele também quer ser um pouco mais agradável e etc. Mas a resposta imediata para o jornalista foi assim, por que cedo? Você está me perguntando se foi cedo demais ou tarde demais. Porque ambas as situações, você não sabe como que o outro ciclista vai reagir, certo? O que eu concordo com ele, não dá para saber se foi cedo demais ou tarde demais. E se ele tivesse atacado faltando 400 metros? Será que alguém teria a mesma perna? Não dá para saber. Então ele fez o que ele achou que tinha que fazer e o resultado foi o que foi e teve um cara que ganhou. Bora, primos, fala aí pra gente. Someone was better today on the road, and yeah, big congrats to Julian. Do you think that the best won today? Daí ele pergunta se ele acha que o melhor ganhou hoje. Não, foi uma vitória injusta. Tipo, qual que é essa pergunta? Ele queria que o... Me fala, ele queria que o Primo Roglic respondesse o quê? Não, eu acho que eu fui o melhor, mas o cara ganhou de mim, então eu sou o melhor, eu sou o melhor que chegou em segundo. Of course, he's. Of course, I think claro. he's not much of how to say it, romantic or philosophy here on the last climb. If you have the legs, you go and you can win. But you... Ele falou assim, eu posso ser romântico, eu posso ser filósofo aqui na última subida, mas quem tem a perna mais forte foi o cara que ganhou. Então assim, o Primož Roglic, eu acho que ele fica meio com o pé atrás com esse jornalista, porque são algumas perguntas. Se fosse uma chegada com tombo, alguma polêmica, algum trabalho de equipe duvidoso, alguma ombrada, cabeçada, não sei o que, foi um final limpo para todo mundo, né? Todo mundo, ninguém enroscou a corrente, ninguém se prejudicou, ninguém caiu, não teve polêmica nenhuma. Quem que ganhou uma corrida sem polêmica? O melhor ciclista do dia. Tipo, ele quer que responda o quê? Que fique filosofando? Então, qualquer coisa vocês entrem no site. Esse vídeo é da Flow Bikes, tá? Mas o que importa agora é o vídeo da... Vamos colocar o vídeo... Deixa eu ver se é... Não esse... Eu quero colocar o vídeo. Esse vídeo. Huge acceleration. Et c'est parti! C'est parti, Alaphilippe, il Esse va é o vídeo bloquer avec son match champion du monde. oficial Alaphilippe contre da Hirschi. prova. Esse Hirschi, foi Alaphilippe, oh là là! Cheers. Oh, almost a touch of E essa wheels. ó, tá vendo? Aqui tem o Julian Alaphilippe na frente, com uma boa vantagem. O Primož Roglic, eu acho que é o Hirschi, que está na terceira colocação nesse momento, do lado esquerdo do Primož Roglic. Alaphilippe goes for the line. Et Alaphilippe, champion du monde, qui Então, olha... Deixa eu me mudar de lugar aqui. Olha o Julian Alaphilippe, meu, comemorando. Olha lá, ó. E daí ele... Ai, ferrou, o que eu fiz? Ô, Juju, não faz isso. Est-ce que Roglic Olha va lá, encore dépasser sur la na ligne? hora ele percebe isso. Olha lá, na hora ele... E daí é o seguinte, daí eu vou deixar rolando, esses são os caras que eles consideram esses são os caras que eles consideram os favoritos, e daí vocês vão me falando se vocês concordam. Eu, sinceramente, eu não arriscaria dizer quem que é o favorito. Primož Roglic. Todos esses, o Pogačar. Todos esses são caras que, sem dúvida nenhuma, eles podem ganhar, mas dizer o favorito, somando a característica da prova, o Mohoric,
Não sei. O Outpost, que era o antigo gregário, super gregário do Chris Froome, Julian Alaphilippe, Juju, o Binot, o Kwiatkowski. O Kwiatkowski podia fazer alguma coisa, hein? Michael Woods, David Gaudu. Eu torceria pro David Gaudu. Jakob Fuglsang também merecia fazer algo. O Schachmann. Schachmann. Michael Matthews. Eu ficaria entre o Schachmann e o Michael Matthews. E o Vovô Valverde não dá pra descartar. O Vovô Valverde é certeza que ele vai chegar entre os top 5. Tim Wellens. Philippe Gilbert. Philippe Gilbert é uma boa sugestão. Esses são os caras. Eu ficaria entre o Michael Matthews. Eu acho que pode fazer algo. Michael Matthews, quem que foi o outro que eu comentei? Me ajudem, por favor. O Michael Matthews e o Schachmann. Michael Matthews e o Schachmann. A última imagem, como que é aqui? Essa daqui é a prova amanhã. São 295 quilômetros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 subidas. Daí, como sempre, obviamente, as quebras, os momentos aparentemente decisivos acontecem nessas subidas, mas eu acho que o desgaste, o posicionamento, a necessidade de recuperar a posição, ela é determinada muito mais nos cotovelos, nos momentos que tem uma mudança muito brusca entre a largura da estrada. Então, observar esse movimento constante do pelotão, entre ter um pelotão mais gordo, um pelotão mais alongado. Daí a gente vai lembrar que são mais de 170 ciclistas. Se o cara tá lá atrás, ele precisa ir navegando por 170 ciclistas para se colocar bem. Talvez a hora que ele chegue é o momento que está numa subida, ou se o cara tá muito atrás, no momento que ele chega na subida, a frente do pelotão já está descendo. Então tem todos esses elementos. É lógico que a transmissão ela sempre fica focada ali no grupo da frente, só que o grupo da frente, a gente nem sempre todos os favoritos estão ali no grupo da frente, ali sendo captado pela câmera, e que o cara esteja 10 metros atrás já tem uma diferença. Eu tenho sentido falta de equipes conseguirem efetivamente controlar o pelotão. Todas as grandes equipes, elas têm muitos nomes hoje em dia, então mudou um pouco o perfil daquela equipe que só tem um único cara, daí você vê lá o dia inteiro a equipe. Mesmo porque essas provas clássicas é muito mais difícil das equipes controlarem o pelotão, porque em geral, as equipes tendem a dar um pouco mais de liberdade para os atletas nas provas clássicas, justamente pela própria dificuldade de controlar o pelotão. Porque controlar o pelotão, como não tem classificação geral, você vai colocar os seus atletas para ficarem se desgastando, entendeu? E nem sempre você consegue colher o fruto daquilo, porque não existe uma classificação geral onde o cara tem que chegar junto com um grupo para garantir tempo. É vitória. Então, quando você fala na vitória, não dá para você colocar 5, 6 caras para ficar puxando o pelotão se você está desgastando 5, 6 caras, e todos esses caras podem vencer a Liège-Bastogne-Liège 2021. Então vamos ver o que acontece. Por favor, quais são as sugestões de vocês em relação? Eu ficaria entre o Michael Matthews e especialmente o Schachmann. É isso. Abraço, tchau. Comentários abaixo.